Oi, gente! Começando mais uma entrevista aqui do Diário do Rio. Hoje recebendo Juan Medeiros, que é empreendedor, palestrante, professor e pré-candidato a deputado estadual. Olá, Juan, bem-vindo. Oi, Larissa, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar falando com vocês. Bom, para a gente começar, vou com uma pergunta bem simples, que é qual a sua principal bandeira como deputado, caso você seja eleito? Bom, legal. Eu falei com você, mas você não falou do Rafael, então vou aproveitar e dar um salve aí para o Rafael também. Obrigado, Rafael, por estar presente, por essa oportunidade de estar falando com vocês dois. Mas A vamos gente lá, que respondendo a agradece, Juan. tua. Valeu. Obrigado. Respondendo a sua pergunta, Larissa, tentar ser o mais objetivo possível, tá? Mas eu estou no mercado já na minha carreira executiva, eu já tenho muitos anos de carreira, né, executiva, fui gerente, diretor de multinacional, passei por diversas empresas e a duras penas eu aprendi a empreender, né? E já empreendo já tem alguns anos, né? Tem mais de uma década. E a minha principal bandeira, obviamente, é o empreendedorismo, né? É o desenvolvimento econômico através do empreendedorismo, né? Facilitar o empreendedor local, principalmente o empreendedor da Baixada Fluminense, que é um povo bastante sofrido. Então, esse é o meu objetivo. Beleza, Juan. E a gente queria saber o que você acha do poder legislativo, né? Tanto o poder legislativo fluminense, né? A Alerj, no caso, né? O Rio de Janeiro, como o brasileiro, a nível nacional. Você pode opinar nas duas esferas. Se você acha que tem piorado nas últimas eleições, a gente teve as últimas eleições para o poder legislativo em 2018, anteriormente em 2014, e agora vamos ter novamente em 2022. Então, na sua opinião, tem piorado o eleitorado do Poder Legislativo fluminense e brasileiro? Rafael, é o seguinte, a gente vem numa constante de mudanças no cenário político já desde 2018, né? Um pouco estava antecedendo um pouquinho, a gente teve algumas crises, né? A gente teve a Lava Jato em 2014, então acabou que entrou não deixa de ser um reflexo do cenário político que a gente viveu, né? Em 2018 a gente teve o grande choque, né, que foi a polarização, né, entre direita e esquerda, né, o petismo, o lulismo, ou o que é que seja, né, e o bolsonarismo, né. Com essa onda que a gente teve, né, a gente teve mandatários, né, ocupando seus espaços, né, de forma, como é que eu posso dizer, não tanto quanto agradável para a grande massa, né, para a grande maioria, porém eu acredito que esse ano a gente vai ter uma nova onda, né? Eu não acho que é uma onda com tanta expressividade que a gente teve em 2018, mas o próprio eleitor ele tá se dedicando mais a ver a vida pregressa dos seus pré-candidatos, né? Eu, por exemplo, estou pré-candidato, então eu sempre quando alguém me fala alguma coisa de política, eu primeiro eu falo o seguinte, falo, gente, olha só, pesquise, procure saber quem são todos os pré-candidatos, né? Porque o voto é uma coisa que tem que ser com consciência, e eu acredito que o eleitor, a gente não vai ter uma mudança tão radical, mas a gente está numa franca expansão de intelectualização na questão eleitoral, eu acredito muito que a gente vai ter uma melhora significativa, mas, ao meu ver, né, o que eu acompanho, tanto nos bastidores aqui do meu município, né, se eu for permitido falar, né, a gente tem mandatários aqui ocupados que, por exemplo, são condenados em terceira instância no STJ por tráfico internacional de droga, né? Então, não tem muito como entender esse cenário que vem de uma polarização muito forte em 2018, porém, eu acredito que a conscientização do eleitorado tem mudado e isso vai ajudar bastante a uma renovação minimamente razoável para os próximos 4 anos. Você falou sobre conscientização, né? Eu vou entrar no outro tópico, que é a questão da decisão do voto. As pessoas se preocupam muito na hora de escolher o voto para o executivo e acabam deixando um pouco de lado o legislativo, né? Decidem em cima da hora, deixam para ver no último minuto em quem vão votar para o legislativo. A gente sabe que o legislativo também é muito importante.
Como você acha que a gente pode conscientizar as pessoas sobre a importância do voto para legislativo? Isso aí foi bem importante esse tópico teu, Larissa. Eu acredito que a melhor forma que a gente tem, apesar da gente, voltando, né? A gente teve em 2018 essa questão de polarização, principalmente muita fake news, né? A gente agora que está tendo, né, a população e até os poderes, né, estão se mobilizando para combater essas fake news, né, essas coisas. Eu ainda acredito muito na rede social, né? Eu acredito demais na conscientização via rede social, né? Não é fácil, não é fácil, tá? Eu vou fazer uma analogia ao meu negócio, tá? Eu tenho aqui uma empresa específica aqui em Nilópolis, tá? É óbvio que o objetivo não é fazer nenhum merchan, nenhum comercial, mas eu tenho uma empresa que é uma empresa que tem uma característica de grandes centros urbanos, né? De grandes metrópoles. Então, quando eu fundei o meu negócio aqui há 5 anos em Nilópolis, foi um divisor de águas não só para Nilópolis, mas para a Baixada Fluminense, porque eu fui o primeiro da Baixada Fluminense e ainda sou o único estabelecido e, graças a Deus, crescendo. Então, até hoje, a cultura do empreendedorismo dentro da Baixada e principalmente em Nilópolis é muito difícil. Então, quando você fala, por exemplo, o coworking na Baixada Fluminense é um bicho de sete cabeças, né? E quem mora no centro do Rio, Botafogo, né? A parte da Zona Oeste em si, a Zona Sul, já entende. E a questão do voto, principalmente em região que é extremamente provinciana, que tem uma característica feudal de coronelismo, é ainda aquele voto ali de bater na porta, ou voto de troca, né? Tipo, eu vou te ajudar com uma cesta básica, só que a pessoa vai padecer durante 4 anos, então, às vezes, o político que ou está em mandato ou está numa candidatura que tem condições financeiras de ajudar alguém, ele ajuda ali com uma coisa muito pequena, que vai, obviamente, de uma forma paliativa, momentaneamente vai ajudar, porém a pessoa ela não tem a consciência de que em 4 anos ela vai ter que depender de favores políticos e não, sim, da gestão pública efetiva como ela deveria funcionar, né? Então, a grande conscientização, ela vem de fato de pessoas, principalmente eu, no caso, eu gosto muito, Larissa e Rafael, de tratar com pessoas que não querem falar de política, né? Até porque eu sou novo na política, eu não tenho uma história pregressa na política, apesar de ter sido candidato, né, numa chapa em 2020 como vice-prefeito aqui da cidade. Eu cheguei a fazer a convenção como prefeito e declinei para vir na chapa como vice-prefeito. Então, o meu grande público, a minha grande massa, é as pessoas que estão completamente saco cheio de política, as pessoas que não querem falar de política. Então, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, de número, né, só do que a gente teve de abstenções dentro da cidade já elege um deputado aqui dentro, dependendo do partido que ele esteja, da nominata que ele esteja. Né? Então, a grande conscientização em massa ela vem, de fato, com a ajuda dos grandes poderes, né, que a gente tem, judiciário, legislativo, enfim, e também dos grupos, né, de ter essa conscientização via rede social, né? Juan, até você citou essa palavra, né, polarizado, um pouco antes na entrevista, e a gente sabe que o cenário político hoje do Brasil como um todo está assim, né, muito por conta da disputa entre o Lula e o Bolsonaro, basicamente, né, entre esses dois. Então a gente queria te perguntar qual deve ser a posição de um deputado, seja um deputado estadual ou um deputado federal, né, você pode falar de maneira geral, para esse cenário polarizado, tanto no Brasil quanto no Rio de Janeiro, também especificamente falando. Rapaz, Rafael, isso é uma tarefa bastante difícil, né? Eu não difícil inclino algo, né? Às vezes recuar é uma estratégia muito inteligente de, de você vencer algo, né? Eu falo, por exemplo, que a minha primeira campanha da minha vida, primeiro momento que eu estive dentro tanto dos bastidores políticos, né, quanto de uma coordenação de campanha, que foi a minha própria campanha como vice-prefeito, fiz uma campanha lindíssima, eu fiz uma campanha de nível de prefeito como vice-prefeito, tá? É um desafio muito grande, mas às vezes você recuar é uma estratégia para você vencer. Você não tangibiliza aquilo, você não ganha, mas você vence.
né? De você conseguir chegar no pleito até o final, de você estar entre os três melhores, etc., né? Mas eu acredito, Rafael, que o candidato, né, a pessoa, né, que estando no pleito como candidato ou que está como mandatário, é assim, cara, é a política bonita que a gente deveria exercer no nosso dia a dia, né, cara, que é fazer política para as pessoas, é fazer política como unidade. Eu falo, por exemplo, e bato no meu peito com muito orgulho, porque eu sou oriundo de favela, né? Eu morei quase 30 anos na Ilha do Governador. Na verdade, foram 27 anos na Ilha do Governador. Dos 27, eu morei 20 anos no Morro do Dendê. Então, eu passei por tudo. Eu perdi amigos por conta de drogas, eu perdi amigo por conta do tráfico, não necessariamente por conta de droga, né? Por conta do Estado ele não ter esse acesso, né? Já se tornou um poder paralelo. Então, a única coisa que o candidato tem que fazer é, de fato, falar o que o povo precisa, né, no momento. Eu, como sou um cara que brigo muito por liberdade econômica, pela questão de desenvolvimento econômico, eu falo que eu vou na dor. Porque se a pessoa, o homem ou a mulher, ela não tiver emprego, não tiver condições mínimas de subsistência, ela não vai ter uma saúde adequada, além de ter que depender do poder público, né, da nossa saúde pública, a pessoa não vai ter uma saúde adequada. Tem um dado que é importantíssimo, que são 72%, isso é o CFM, que, se eu não me engano, foi de 2020, que era um dado, 72% das pessoas que são tratadas em hospitais, em UPAs e pronto-socorros, são tratamentos psicossomáticos. Então, são pessoas que estão desempregadas, são pessoas que estão passando fome, são pessoas que estão tendo dificuldade, e o político, muitas das vezes, quer tornar algo ali paliativo e momentâneo. Então, o dever do candidato é brigar de fato por algo que coloque comida na mesa da pessoa. Tá? E a minha briga, né, o que eu falo para isso é a questão do desenvolvimento econômico. Então, cidade bem desenvolvida, estado bem desenvolvido, vai gerar emprego, vai gerar impostos, né? Tem que ter um controle do parlamentar para onde esse dinheiro ele está indo e, de fato, como ele está sendo destinado e utilizado. Isso é um problema crasso que a gente vê principalmente nos municípios, né? A gestão pública municipal arrecada tantos milhões de ISS, de IPVA, de emplacamento, etc., mas você não consegue ver para onde esse dinheiro está sendo destinado, né? Então, o candidato ele tem que ter esse discurso de como a pessoa pode ter o mínimo de subsistência, né? Perfeito. Falando sobre empreendedorismo, né? Você é empreendedor e a gente sabe que empreender não é fácil, não é uma tarefa fácil. Você acha que falta algum tipo de ação para facilitar ou incentivar o empreendedorismo no Rio de Janeiro? Arias, olha só, eu tenho visto, né, até um movimento razoável. Por exemplo, tá? Antes, eu não sei se vocês já tiveram empresa ou têm empresa, né? Cada um de vocês. Eu não estou falando não que não é desmerecendo o MEI, né? O MEI para mim é extremamente relevante e importante, o microempreendedor individual. Eu faço diversas ações aqui na associação comercial para empoderar essas pessoas, mas eu falo sim de empresa limitada, né? Empresa no simples, empresa que vai empregar, empresa que de fato vai pagar muito imposto, não é só o DAS. Então, alguns anos atrás, Larissa, um empresário para abrir uma empresa na capital, tá? Eu vou falar pela capital, ele demorava, eu estou falando alguns anos atrás mesmo, tá? Vamos botar aí 10 anos atrás, tá? O empresário ele demorava em torno de 30 dias para abrir uma empresa na junta comercial, tá? Hoje você muitas das vezes consegue em uma semana, tá? Em 3 dias, dependendo se você tiver com todas as documentações. Então, na verdade, está tendo uma mobilização, está tendo alguns, até os próprios equipamentos públicos, né? As próprias empresas públicas, elas estão se mobilizando com isso, tanto que a gente tem a lei da liberdade econômica, que tem essas previsibilidades, né, de abertura de empresa de forma mais ágil, compliance da gestão pública, auditoria, tudo. Então, na verdade, há, né, instrumentos para fomentar isso, porém, um empresário ele precisa do fomento o quê? Isso aqui é recurso financeiro, né?
Eu vou citar um outro exemplo que a gente teve no ano passado, que foi o Supera Rio, né, que foi uma oportunização, né, dos empresários do nosso estado, através obviamente, da liberação do governador Cláudio Castro para a AGRIO, que é uma agência de fomento, né, do governo do estado, de liberar recursos por conta da concessão da SEDAI para o pequeno empreendedor até o grande empreendedor, né? A gente se mobilizou aqui internamente, a gente conseguiu viabilizar quase 2 milhões de reais para 31 empresários, tá? Sem ganhar nada, ok? A gente fez isso por conta de conhecer toda a operação, o modus operandi de como é, e foi um fomento do governo do estado. Só que o que acontece? Não há comunicação eficiente para mostrar isso para os empresários, né? Então, existem alguns fomentos, existem possibilidades, tá? Mas a gente ainda está muito aquém, Larissa. Se a gente for comparar com outros estados, eu vou pegar o estado de São Paulo, por exemplo, você abre empresa assim de forma hiperágil, né? Você tem diversas oportunizações, né? Enquanto o estado do Rio ele está padecendo de ter, por exemplo, uma pessoa que esteja no governo de alguma maneira, né? Ou um mandatário como parlamentar, como deputado estadual, ou um deputado federal, para que crie leis e até façam as suas auditorias corretas com o governo do estado para incentivar esses empresários. Juan, e falando especificamente do empreendedorismo na Baixada Fluminense, né, que é da onde você da onde você atua, onde você atua atualmente, né? O que você pensa sobre o empreendedorismo na Baixada Fluminense como um todo? E o que você acha que, na sua opinião, o que falta à Baixada Fluminense em relação ao empreendedorismo? Pode citar tudo que você achar que é necessário, que ainda não tem da maneira que deveria ter na Baixada. Desculpa, estava no mudo aqui. Então, Rafael, cara, primeira coisa que é de suma importância é a questão da facilitação de abertura de empresa, tá? Isso é extremamente relevante a gente discutir isso, e eu acredito que um parlamentar tem essa prerrogativa, né, não só de auditar as contas do governo do Estado e fiscalizar os equipamentos públicos do Estado, etc. O parlamentar, o deputado estadual, até o quiçá um deputado federal, né, também fica como prerrogativa do deputado federal, até porque ele manda emendas parlamentares para os municípios, né, principalmente quando há uma amizade entre o gestor público, né, e o mandatário que está lá, que não deveria ser assim, deveria ser por mérito e por demanda também, né? Uma coisa muito bacana é que tem alguns parlamentares, eu não vou citar o nome, que senão também eu vou dar cartaz para ele, mas são até amigos, tem deputados federais que fazem editais, né, para associações, sindicatos, etc., e até a própria gestão pública municipal participarem do edital para ter a verba liberada, né? Não é por questão de acordo. Então, o que falta muito, principalmente na Baixada Fluminense, são incentivos fiscais do gestor público municipal, né? Que fomente a abertura e a celeridade nessa abertura das empresas, né? Eu vou te citar aqui o meu exemplo, tá? Eu pago 6% de ISS, isso para uma das minhas empresas. Obviamente, eu tenho outra empresa, por exemplo, que a gente paga 27% de imposto, né, por conta de lucro presumido, etc. Eu tenho uma empresa de educação também, então tem algumas classificações tributárias ali onde a gente paga, né, muito além do que uma empresa no Simples. Então, eu pago 6%. Eu tenho uma taxa aqui em Nilópolis, por exemplo, que se chama Time, TIME. Eu estou falando o nome dela, é abreviação, eu não sei o que é taxa de imposto, alguma coisa empresarial, tá? Que é o quê? Nada mais é do que um alvará anual. Então, quando eu abro uma empresa, tá? Eu pago eu pago a vigilância sanitária e ninguém aparece na minha empresa para ver se isso também é um problema crasso que a gente tem, né? Você paga um imposto, você tem o servidor lá, você tem o colaborador, o funcionário, para fazer a vistoria e auditoria. Se eu estou pagando, se eu estou abrindo uma empresa, eu quero que se audite, eu quero de fato que alguém venha aqui, então pago uma taxa com um valor assim absurdo. Aí eu pago uma tal de TL alguma coisa, que também vem junto com a de vigilância sanitária, eu pago o alvará, aí eu pago junta comercial, e quando eu vou ver, para abrir uma empresa, brincando, são 5 mil reais. Tá? E ninguém apareceu no meu escritório, né?
um absurdo também, taxa de corpo de bombeiro. Eu tenho um andar aqui, né, num prédio comercial onde funcionam minhas empresas. Taxa do corpo de bombeiro é um absurdo. Eu entendo que tem que ser, né, tem que ser pago, porque tem toda a questão, né, que é fundamental, né, o corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro para prestar socorro, etc. Mas o valor que eu pago é um valor absurdo e sequer alguém do corpo de bombeiro veio aqui vistoriar o meu prédio. Então, o que está no papel que vale, né? Então, se eu mandar uma foto, eu tirar um papel e eu falar que tem, por exemplo, eu não estou falando que é o caso aqui não, tá? Tanto que eu estou expondo isso, porque a minha empresa ela é aberta ao público, qualquer um pode verificar. Eu tenho todas as licenças atrás do meu armário lá na recepção e eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Só que é um absurdo, você paga uma taxa assim, que é incompatível com o recurso, né? Na verdade, com o serviço prestado pelo Estado, e não vem um bombeiro aqui para vistoriar. Né? Então, se eu falo que o meu andar ele tem 200 metros quadrados e eu mando o espelho do IPTU e é um espelho de IPTU, por exemplo, antigo, que tem uma medição, tem uma metragem que é antiga, porque isso tem uma deficiência absurda também nos municípios, eu vou estar pagando proporcional para aquilo, só que de forma errada. Né? Então, eu, por exemplo, não sou contra imposto, eu sou contra como o imposto ele é utilizado. Então, assim, são esses problemas, Rafael, que o empreendedor, principalmente da Baixada Fluminense, sofre. São taxas absurdas, abusivas. Aqui a gente teve um aumento, eu estou só conjecturando, tá? Mas se eu passo pela rua e eu vejo 50 lojas, assim, fatalmente tem 20 lojas fechadas e com a placa de aluga-se ou vende-se. E o pior de tudo, quando você tem interesse de expandir o seu negócio, você quer alugar algo ou quer comprar algo dentro da cidade, quando você vai ver, por exemplo, eu tenho um prédio aqui em frente ao meu escritório, eles estão pedindo absurdos R$ 12.000 no aluguel de um prédio, né, que a gente sabe, né, tem pessoas capacitadas para isso, que falam que não menos da metade daria para alugar. Então fica aí essa coisa cíclica, né? Você tem alta no valor dos imóveis, dos aluguéis, e a gestão pública que não ajuda, não fomenta e não incentiva o empreendedor local. Bom, Juan, eu vou pegar uma pauta que é uma fala sua de uma entrevista em 2020, que você disse que você vê a política como um negócio e enxerga o cidadão como um cliente. Eu queria que você explicasse essa frase e você me dissesse se 2 anos depois você continua com essa mesma visão. Explica pra gente o que isso significa para você. Vocês estão me pegando de surpresa com as perguntas, né? Tu foi ver a entrevista que eu dei para o Galo, né? Foi uma entrevista muito legal. Uma entrevista bem despojada do meu modo mesmo. Aqui eu estou sendo um pouquinho mais tranquilo, calmo, porque vocês são duas pessoas muito especiais, muito, muito calmas, então eu tenho que ser assim também. Então, Larissa, eu continuo e não mudo minha opinião. Tá? Por que que eu não mudo minha opinião? A gestão pública, né? Eu falo isso especificamente da gestão pública municipal, né? Ela tem o CNPJ, ela tem as suas arrecadações, ela tem as emendas parlamentares, ela tem os impostos que são pagos, né, através, obviamente, das arrecadações, e tem diversos incentivos. Então, é um CNPJ que tem receita e tem despesa, né? E ele tem que prestar conta, né? Que aí você tem, é mais ou menos uma empresa, né? Aqui eu sou o fundador da empresa, sou o diretor executivo, eu tenho meu sócio, que é o cara que controla o dinheiro, é o diretor financeiro, o Alexandre, né? Então, eu faço a venda, eu trato a parte mais comercial e estratégica, e ele cuida de tudo, ele é o controller do negócio, né? O meu sócio. Então, assim, eu tenho a receita, nós temos despesas, tem uma pessoa que controla, ok? Se a gente for fazer uma analogia, a gestão municipal pública, né? A gente tem a prefeitura, a gente tem a Câmara Municipal e tem os vereadores, que são os controllers, né? E a prefeitura, ela faz a arrecadação e paga. E esse cara daqui controla para ver se está tudo decente. Como é ver se está decente? Não é só fazer a matemática de entrada e saída. É a matemática também do seguinte: se eu arrecado 10 milhões e tenho uma despesa de 2 milhões, onde estão os 8? Não é que os 8 ele não necessariamente ele precise aparecer, mas ele precisa mostrar para onde ele está é,
designando, onde ele está direcionando esses 8 milhões. Então, aí a gente pega, eu vou também fazer conjecturas aqui. O ISS, tá? Nilópolis, ano passado, recebeu mais de 16 milhões de imposto sobre serviço, ok? O que eu penso sobre isso? Se Nilópolis teve 16 milhões e 600 mil, se eu não me engano, tá até aqui, para não falar besteira, quase que eu acertei, 16 milhões 116 mil de ISS, e do Simples, tá? Foram 3 milhões 719 mil 860 reais 44 centavos. Então a gente teve aí 20 milhões de reais de imposto sobre serviço das empresas que estão sediadas e situadas dentro de Nilópolis, e o que eu mais vejo são empresas fechando as suas lojas. Então isso está errado. Isso está errado. Né? O poder público ele deveria pegar esse recurso e fazer o quê? Promover feira de empreendedorismo. A gente tem um parque de eventos aqui, com esses 16 milhões, se a gente também são. Isso tudo é matemática de papel, tá? Aquela padaria antiga de papel. Então, 16 milhões, se a gente destina 20% desse recurso e promove ações, promove palestras de empreendedorismo, eventos no parque de eventos, onde a gente traga pessoas da capital para ensinar o empreendedor local. Se a gente abre um banco de fomento municipal para o pequeno empreendedor, a cidade estava em uma expansão absurda, porque é uma cidade de 9 quilômetros de perímetro urbano e 168 mil habitantes, né? Então, assim, eu acredito que deveria funcionar dessa maneira, tá, Larissa? Mas entendeu? Eu acredito também que eu tenha te respondido, tá? Desculpa, tá? Só Sim, super respondido. para dar continuidade, né, com mais ênfase à sua pergunta, né, a minha resposta. Então, se eu estou me colocando na posição de empresário, por exemplo, se eu pago imposto, tá? Eu não tenho problema de pagar o imposto, porque quem paga imposto é sinal que está tendo faturamento, é que está tendo de, no mínimo, uma receita para pagar aquele imposto, né? Eu quero saber para onde esse dinheiro está sendo destinado. Então, eu sou um cliente da prefeitura. Quando eu pago, por exemplo, o IPVA, quando eu pago o emplacamento, não sei se vocês sabem disso, né? O emplacamento, se eu emplaco meu veículo aqui em Nilópolis, emplaquei, não sei qual o valor, tá? Mas suponhamos, R$ 500. Eu estou falando um número aqui que eu não sei se é um número real. R$ 500. R$ 250 vai para o governo do estado, esse dinheiro vai para o estado, e R$ 250 fica para o município de Nilópolis. Só para você ter noção, em 2019, se eu não me engano, foi antes das eleições de 2020, a gente teve mais de 9 milhões de reais de receita só de emplacamento de veículo. Então, o que eu, como cliente, eu quero? Eu vou pagar o IPVA, eu vou pagar o emplacamento na minha cidade, mas eu quero que o meu asfalto esteja minimamente decente, porque é similar, né? Na verdade, não é que seja similar, existe congruência entre os assuntos. Então, se eu emplaco o carro, se eu pago IPVA, onde eu rodo com aquele meu ativo, aquilo tem que estar no mínimo decente para mim como cliente. Eu comprei esse serviço, entendeu? Então, a minha opinião ela não muda. Para mim, o eleitor é cliente, né? É cliente. Ele quer pagar o serviço e quer receber com decência. Juan, a gente sabe que fazer política na Baixada Fluminense não é uma coisa tão simples, né? E você foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020, nas eleições municipais. Então a gente queria saber como que você lida com isso, o que a sua candidatura a vice-prefeito nas eleições de 2020 influencia na sua pré-candidatura agora como deputado estadual. Rapaz, Rafael, o que eu falei para vocês, né, para Larissa, né? Foi a primeira vez na minha vida participando de um cenário político. Eu nunca botei, né, obviamente, né, até 2020, eu nunca tinha colocado um adesivo no peito, né? Eu esqueci até o nome que dá, aquele, praguinha, né? Eu nunca coloquei um adesivo no meu peito até 2020 para pedir voto para ninguém na minha vida. Eu nunca fiz parte de comitê, de campanha, eu nunca ajudei político nenhum, nunca tive matrícula, não tive, né?
Então, assim, já entrar num cenário político dentro da Baixada e dentro de Nilópolis, que é uma cidade altamente controlada, principalmente pelo jogo do bicho, pela milícia, não tem problema nenhum falar isso, né? É um desafio tanto para um cara novo, né? Para um cara que tinha entrado há 2 anos antes das eleições num partido político, né? E realmente é muito difícil. Só que o que que eu levo da minha experiência, Rafael e Larissa, das eleições de 2020, né? É simples. Eu entrei uma gota e saí um oceano, né? Porque eu venci as eleições. Eu, Juan, venci as eleições. Né? É o que eu falo, eu não ganhei a eleição, que é diferente, né? De eu ser empossado, né? E tá tudo ok, tá com a equipe, né? Não, mas eu venci. Por quê? Não me mataram, né? A ameaça, obviamente, que eu recebi ameaça, mas não me mataram. Continuo de pé, o meu negócio continua trabalhando, o meu negócio vem todos os dias trabalhar. A maioria das vezes eu venho a pé da minha casa, eu moro a 1 quilômetro aqui do meu escritório, eu costumo vir a pé, né? Não fiz inimigos, né? Segui o pleito até o final sem recurso, foi recurso próprio, né? Eu tenho todas as minhas prestações de contas, só para você ter noção, eu fui o único candidato a vice-prefeito a declarar o imposto de renda na íntegra e todas as prestações de contas da minha campanha como vice-prefeito. Isso da cidade, tá? Tá aí, é só pesquisar. É só entrar no site do TRE e ver a prestação de conta, né? Eu declarei todos os meus bens, eu prestei conta de tudo e tal. Então, é um cenário difícil, né? E o pior de tudo, Rafael e Larissa, que eu falo é o seguinte: eu sou muito bom para política, sabe? Agora é me vendendo mesmo, sabe? Hoje eu sou necessário para a cidade de Nilópolis como político. Eu falo como político, eu não estou falando, né? Até porque eu não estou candidato, né? Eu estou falando como político de uma pessoa que esteja dentro da política de alguma maneira, né? Sobretudo para ajudar a população, porque eu emprego, eu desenvolvo a cidade, eu já fiz feira de emprego aqui com recurso próprio. Antes das eleições eu não estava nem candidato, nem pré-candidato eu estava. Eu fiz uma feira de emprego aqui num colégio particular aqui ao lado do meu escritório, tanto que eu dei entrevista ao vivo no RJTV1, né, na Globo, no RJTV2, saí na Band, Tupi, enfim, saí no Extra Dia. Eu fiz uma feira de emprego aqui, nós recebemos mais de 2.000 pessoas na feira e empregamos 300 pessoas no ato da feira com carteira assinada. Isso com recurso próprio, sem apoio nenhum da gestão pública e sem ser pré-candidato a prefeito. Não era nem pré-candidato a prefeito ainda. Então, assim, eu sou uma necessidade para a cidade hoje. Eu sou, de fato, uma necessidade para a cidade, porque eu entendo que o eleitor é cliente, eu, por ser empresário, né, por estar presidente da Associação Comercial Empresarial, eu entendo que o meu membro, né, o meu empresário, o empresário que está associado a mim, tchau, até daqui a pouco. Estava dando tchau para minha esposa, que ela está indo para casa. Desculpa. Então, assim, eu sou uma necessidade para a cidade, porque eu entendo como funciona a mola que é propulsora do desenvolvimento econômico. Porque vocês pensam bem, né? Veja só, se a sociedade entendesse que, né, muitas das vezes o político ele não necessariamente ele precisa ter uma formação acadêmica para estar ocupando esse lugar, mas que seja um cara, no mínimo, que tenha uma vida pregressa, decente e de desenvolvimento, a gente vai começar a melhorar na política, né? Então, eu sou um cara que desenvolveu a cidade, eu emprego na cidade, eu gero oportunidade para a cidade, eu pago muitos impostos, eu fiz feira de emprego, eu sou um cara que não sou, né, não sou neófito no assunto de gestão pública. Então, a gente precisa de pessoas como eu, de fato, que estejam dispostas a se colocar à disposição para a população, para a gente começar a fazer minimamente uma mudança decente na política. Para a gente fechar, Juan, eu vou te perguntar o que o eleitor pode esperar do seu trabalho na LERJ caso você seja eleito. Isso é facílimo para mim, para eu responder. Por quê? Não que eu não goste de dinheiro, tá, Larissa e Rafael? Porque quem empreende, quem abre empresa para ficar rico.
para empregar pessoas, para desenvolver e para ganhar dinheiro, né? Ninguém abre empresa, não. Eu vou ganhar empresa para ganhar R$ 1.000. Ninguém faz isso. Eu já passei muita necessidade na minha vida para hoje viver, né, com dificuldade nas minhas empresas. Então é o seguinte, fazendo uma comparação a isso, Larissa e Rafael, para que vocês entendam quando eu falo que eu gosto de dinheiro, é o seguinte, eu já faço dinheiro com os meus negócios. Eu não sou rico financeiramente, mas eu vivo bem. Eu consigo viver bem com muito pouco, né? Dar conforto para minha família e viver confortavelmente. Eu posso ir no lugar que eu quiser com a minha família, eu posso assistir o filme que eu quiser, comer no restaurante que eu quiser, eu posso vir de carro, vir sem carro. Então eu não dependo de política, eu não dependo do poder público para viver. Então, eu estando numa cadeira, né, como mandatário, né, como deputado estadual, né, a população ela pode ter certeza absoluta que eu estarei lá para defender os direitos da população e, principalmente, do desenvolvimento econômico do nosso estado e da empregabilidade, porque eu sou raiz nisso. Porque quanto mais o nosso estado ele estiver em desenvolvimento, em franca expansão, e principalmente o município onde eu emprego pessoas e onde eu tenho a minha subsistência, ele estiver desenvolvido, eu vou estar feliz com aquilo que eu fui colocado lá democraticamente, né? Obviamente que as pessoas aceitem, entendam que eu sou um bom nome para ocupar essa posição. Então, a minha ideia, Larissa e Rafael, eu poderia estar muito confortavelmente só fazendo reuniões de negócio, tá? Eu poderia estar aqui atendendo meus clientes, só para vocês entenderem, amanhã eu vou ter 3 eventos aqui no meu auditório, eu vou ter um de manhã, um de tarde e um de tarde para noite. Amanhã a gente tem em torno de umas 400 pessoas andando, transitando aqui dentro do meu escritório, né? Eu poderia estar ocupando o meu tempo de estar recepcionando essas pessoas, né? De estar conversando com elas, estar em todos os eventos e não estar me preocupando com o terceiro, que é a população. Mas eu me incomodo, porque eu sou população, eu sou cidadão. Então, quando eu ando na minha cidade, que eu vejo buraco, que eu vejo que o IPVA é caríssimo, que o emplacamento é caríssimo, e não tem o poder público decente aqui, que são, no caso, o poder legislativo, a Câmara Municipal funcionando adequadamente para cobrar, e não é para martelar executivo nem nada para falar mal, não é isso, é falar, olha só, está errado aqui, vamos acertar, porque essas pessoas também, no mínimo, né? Porque a maioria, nós sabemos que é o povo da Barra, o povo do Recreio, absolutamente nada contra Barra e Recreio, meu sócio mora no Recreio, eu moro em Nilópolis, mas os políticos daqui da cidade, 70% deles, ou talvez até mais, moram fora. Dá para a gente contar em uma mão, nos dedos, os políticos que de fato moram na cidade. Tá? É, então, assim, eu serei uma pessoa para trabalhar de fato para a população, para o cidadão, e principalmente para o desenvolvimento econômico. Eu não vou depender, óbvio, que eu estando lá à disposição da sociedade, trabalhando para a sociedade, eu preciso ter salário. Isso é normal, né? Ninguém trabalha de graça, mas o objetivo é trabalhar em prol da sociedade e da empregabilidade, que é onde eu sei que as pessoas sofrem porque eu vivencio isso todos os dias. Todos os dias eu recebo pedido de emprego porque acham que por eu ser empresário eu estou com um cargo para caramba à disposição para contratar as pessoas, ou eu tenho faturamento suficiente para contratar pessoas, ou por estar na posição de presidente da Associação Comercial e Empresarial, que a gente está cheio de cargo para dar, né? Cargo não, né? Emprego de fato, e não há isso, né? Então, às vezes, é falta, Larissa e Rafael, não é nem falta de emprego, é falta de oportunidade de trabalho, porque o empreendedor, eu fui camelô, tá? Eu estou falando porque eu fui camelô, há 13 anos atrás eu fui camelô, tá? Eu tive a oportunidade de ter 6 barraquinhas em feira livre, vendendo roupa, tudo que é tipo de acessório. E eu me sentia um camelô empresário. Então, por que que a gente não pode mudar a cultura e a mentalidade dessas pessoas que são locais de se colocarem como empresários? Então, a minha ideia de estar à disposição da sociedade é para defender esses direitos e ajudar o nosso Estado com o desenvolvimento econômico e empregabilidade. Perfeito, Juan. Vou te agradecer por ter batido esse papo com a gente, por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. Agradecer, Rafael, também. Agradecer todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está assistindo a gente. Deixar você dar suas considerações finais, Juan. Eu achei que eu tinha falado pra caramba,
Você ainda me abriu essa brechinha. Espera um instantinho que estão me ligando aqui. Cancelei, acho que não interrompeu nada. Bom, pessoal, de novo, né, Larissa e Rafael, os amigos do Diário do Rio, muito obrigado por essa oportunidade. É de suma relevância e importância que espaços, né, os veículos de imprensa abram essa oportunidade para empreendedores e para pessoas que estão à disposição da sociedade, né, como pré-candidatos, para falarem. É muito bom ouvir todos, tá? Então, eu só tenho gratidão pela oportunidade que vocês estão abrindo para mim. A segunda que é o seguinte, gente, não estou nesse momento né, obviamente, falar de voto, a ideia não é essa, mas o que eu peço é o seguinte: façam a leitura dos seus pré-candidatos, né? Façam a leitura, vá no Google, a melhor ferramenta que tem, isso não é nenhuma propaganda nem nenhum merchan, tem o Google, né, que é o nosso pai dos burros hoje. Vai no Google, bote o nome completo do pré-candidato. Vê se esse pré-candidato foi condenado, se ele já foi preso, se ele responde a algum processo. Vale ressaltar o seguinte, né? Todo mundo pode ser processado ou pode responder por algo, desde que não seja condenado. No momento que é condenado, a história é outra. Então, todo mundo tem o seu direito de liberdade de expressão, né, de defesa, de ampla defesa, mas vejam a vida pregressa de todos os pré-candidatos que vocês acham que exista qualquer tipo de semelhança ou similaridade. Então, se você que está aí me ouvindo a Larissa e o Rafael, se você entende que eu tenho um discurso, no mínimo, decente ou, no mínimo, similar com as suas ideias, pesquisem, faça uma pesquisa sobre mim, vá no Google, bote meu nome todo e veja a minha vida pregressa. E faça uma analogia, perdão, uma comparação com os demais pré-candidatos. E aí façam o seu direito democrático aí de escolher a melhor opção. É isso. Obrigada novamente, Juan. Obrigada, Rafael. Lembrando você que está assistindo que o Diário do Rio está entrevistando os pré-candidatos de todos os partidos, de todas as vertentes ideológicas, de todas as opiniões. A gente está abrindo espaço para vocês conhecerem as opções de pré-candidatos para as eleições de 2022. A gente se vê na próxima entrevista. Tchau, tchau, gente. Um beijo e Valeu, abraço para Larissa. vocês. Fiquem com Deus. Abraço, Juan. Obrigado. Valeu. Valeu.